Olá, boa noite, Sensei. Estamos aqui com o Café com o Sensei. Isso. Nosso programa de entrevistas. Vamos arrumando aqui o microfone. E hoje a entrevista com o Sensei Márcio Maestre. No nosso programa de entrevista Café com o Sensei. Opa, Sensei Márcio. Boa noite aos amigos que estão nos conectando com o Bauá. Estamos aqui. Olá, boa noite, Sensei Márcio. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, a gente está fazendo o início aqui do nosso programa de entrevistas chamado Café com o Sensei. É um momento de conversas que a gente tem com algumas pessoas que são Sensei do Aikido. Estamos tendo um probleminha no áudio. Deixa eu conferir o cabo aqui se está tudo ok. Para ver se tem alguma coisa que a gente possa resolver. Tem algum ruído. Marlon, você está escutando algum ruído aí, Marlon? 100% aí? Para mim parece que tem um pouco de ruído aqui. O Marlon está ajudando aqui, está junto conosco. Tá tudo bem, hein, Marlon? Ótimo. Ó, esse programa tem um parceiro que se chama Cafeína da Terra. Então aqui, ó, a caneca do Cafeína da Terra. Esse café, para quem está nos assistindo, é o café, hein? Poxa, por isso que é café com Sensei, né? Tem que ter um café bom aí. Então eu faço uma propaganda pro nosso amigo Marlon, que, poxa, é um cara muito gente boa, sangue bom, e o café dele é muito bom também. Maravilhoso. Hoje eu estou com a camisa dos nossos amigos de Salt Lake, Salt Lake City aqui, ó. Camisa deles, olha o Sensei Philip, lá de Salt Lake, dos Estados Unidos de Utah, que nos acompanha também sempre o nosso material. E já dizer que sábado que vem nós temos uma convidada especial, Sensei Teandra, estará conosco no Café com Sensei, uma entrevista muito interessante. Logo essa semana nós vamos fazer a nossa divulgação aí. E nós vamos estar convidando outras pessoas também para fazer essa entrevista e conhecer um pouquinho mais do trabalho e da história aí. Só um pouquinho aqui, dá uma olhada aqui. Tá dando uma interferência. Deixa eu fazer um teste aqui, vou conectar o meu áudio, desconectar para ver se é o cabo aqui, só um pouquinho. Vamos ver. Então ligamos o cabo aqui direto, sem o extensor, para ver se funciona da mesma maneira, se está dando ruído. A gente está sentindo um ruído aqui na transmissão, só para os amigos não ficarem com dificuldades. Bem, tiramos o extensor, vamos ver se isso melhora a nossa transmissão. Bem, Sensei Márcio, boa noite, muito obrigado pelo seu tempo aí de compartilhar as suas experiências, a sua vivência aí, dentro do Aikido, no trabalho social que você realizou aí em Jaraguá do Sul. É uma oportunidade de muitas pessoas, às vezes, que estão nas artes marciais e principalmente aí que estão ministrando treino de Aikido, realmente, né, compartilhar com o universo todo o caminho da harmonia aí. Então, muito obrigado aí por estar junto conosco nesse sábado à noite. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de poder falar sobre um assunto tão importante e de como o Aikido contribuiu um pouco mais com a sociedade de uma maneira geral, né? Trabalho aí que você já falou um pouco da última conversa que a gente teve, e muitos dos seus trabalhos inspiraram os meus passos dentro do Aikido e dentro dessa ideia de fazer algo pela sociedade, deixar algo para as pessoas. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. Bem, posso te chamar de Márcio? Chamar de Sensei Márcio aí. Vou chamar de Márcio, pedir autorização à intimidade aí. Márcio, há quanto tempo você treina Aikido? Então, próximo setembro, outubro, vou fazer 16 anos de prática do Aikido. 16 anos que o Aikido já faz parte da minha vida. Legal. Bem, 16 anos no caminho da harmonia, não é pouco tempo, é uma jornada aí
tem uma experiência longa. É claro, a gente tem muito que ainda a trilhar, mas é como se nós fizéssemos aí já umas 3 faculdades aí já, né? Então, é uma faculdade, uma pós-graduação, emendaria já uma segunda pós, um mestrado aí na área. Sim, Márcio, o assunto de hoje é falar num trabalho muito bonito que você realizou, né? Não sei se ainda está realizando, mas pode explicar para o pessoal, de participar de uma ação social muito importante com crianças, né, que de alguma forma sofreram dificuldades na vida em momentos específicos, idades muito variadas, né? E eu gostaria que assim como você falou já no início, né, a primeira pergunta que a gente tem aqui anotado no nosso roteiro dentro dessa sua participação, o que te motivou a realmente, assim, porque é difícil, né, entrar em um campo que a gente não conhece, né? Então a sua formação profissional é totalmente diferente, você veio de trabalhar em multinacionais, largou esse emprego para viver de Aikido, de acreditar no caminho da harmonia. Às vezes as pessoas não conhecem a sua jornada, mas você largou de uma multinacional realmente para estar nessa empreitada, assim. Então, o que te inspirou a fazer esse trabalho social, né? A realmente largar toda a tua profissão e realmente entrar de cabeça nesse projeto humanitário de ajudar as crianças aí? Bom, como eu já falei no início da entrevista, muito eu me espelhava no trabalho que o Sensei começou fazendo com polícia, defesa pessoal feminina, e vários trabalhos que você desenvolveu, e eu buscava desenvolver algo na área social também, né? Inclusive tentei, na época com polícia, acabou não dando certo, e apareceu trabalhar com crianças, né? Tinha um aluno que treinava com a gente aqui, o Cristiano, e ele trabalhava na vara da família, ele trabalha ainda lá, e ele sugeriu na época primeiro as crianças menores infratores. E no estágio de vida que eu estava no momento, eu acreditava que não seria muito bom, porque eu achava que talvez não teria, eu senti que ele estava preparado para esse momento trabalhar com crianças maiores, pela resistência, né? Seria diferente. Aí quando o Cristiano falou desse trabalho, dessas crianças dos 2 abrigos, eu achei que seria um grande desafio, né? Como foi começar a trabalhar com crianças lá em 2012, né? Quando apareceram as primeiras crianças no dojo, foi um grande desafio. A gente ensinar adulto é uma forma, ensinar crianças é totalmente o oposto do adulto. A atenção que você tem que dar para a criança é diferente, a forma de falar com a criança, a forma de ensinar para elas é totalmente o oposto do que você faz com os adultos. E quando a gente entrou um pouco mais na história dessas crianças, então eu fui conhecer os 2 abrigos, né? Primeiro eu fui um e consequentemente no outro. O primeiro não tinha tanta criança no dia que a gente foi lá, mas no segundo as crianças estavam lá. E eu já vinha tendo essa certeza de trabalhar com elas, e algo que me tocou muito forte no dia que eu fui fazer essa visita nesse segundo abrigo, quando eu estava saindo de lá, me despedindo, antes de eu descer a escada, que era uma casa de 2 andares assim, uma das crianças veio correndo até mim e me abraçou, né? E aquilo me chamou muito a atenção naquele dia, assim. Eu saí extremamente emocionado do lugar e senti a energia do lugar, assim, e senti que aqui foi um chamado de eu ter que participar e poder contribuir um pouco com lá. A questão era como contribuir, porque quando você entra na história dessas crianças, são crianças que sofreram os mais diversos tipos de abuso, né? Sexual, físico, emocional. E a questão é você trabalhar já com crianças que vêm de uma outra criação, e com essas ainda vai ter um novo diferencial. Então, assim, quando essa criança veio e me abraçou, eu senti que esse era o caminho que eu precisava ter naquele momento. Assim. Então, me motivou ainda mais a buscar desenvolver esse trabalho.
Legal, assim, eu acho que foi bem importante essa tua fala no começo, porque você falou assim, que viu um trabalho com crianças, jovens infratores, e que você olhou para dentro de si mesmo e viu que não estava preparado para aquilo. Isso é um ponto que é importante ressaltar para quem está nos assistindo, de humildade, né? De entender assim, porque a gente pode dizer, não, eu sou faixa preta, eu posso ensinar qualquer pessoa, e não estou dizendo que não, mas é muito da pessoa se sentir segura em ajudar outras pessoas, mas também são desafios que nós temos que superar dentro dessa jornada, e que são momentos, né, que a gente vai vivenciando e vai aprendendo, e isso vai construindo dentro da gente essa segurança de dar um próximo passo. Então, é importante ressaltar que é um dos valores das artes marciais, né, a humildade. E isso, futuramente, vai nos dando segurança para abraçar outros projetos. E outra coisa que você falou que eu acredito que é importante ressaltar aqui é a questão que você foi realmente aonde elas estavam, né? Conhecer a realidade dessas crianças. Não é o momento aqui, mas quando a gente vai vivenciar realmente aonde essas crianças vivem e aonde a vulnerabilidade que elas passaram, quando a gente se conecta com isso, é muito forte, assim, parece que nós somos chamados para o campo de batalha, realmente não tem como não ajudar essas pessoas que estão precisando de ajuda. A gente se sente assim, nossa, o que eu estou fazendo que eu não entro agora para ajudar isso daí? Eu posso fazer alguma coisa realmente na prática, né? Então, assim, você indo lá, acredito que a sua conexão com essas crianças foi forte. E agora o seu relato final de dizer assim, nossa, a criança veio me abraçar. Eu acredito que aquilo foi a gota essencial que você falou assim, não, chama a responsabilidade para mim e vou fazer algo, né? Acredito que foi isso. Foi o crucial. O abraço foi, assim, a certeza que era o caminho que eu precisava tomar naquele momento. Legal. As crianças desse projeto, só que para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, qual o motivo que elas estavam lá? Você pode falar um pouco sobre isso? Qual foi a dificuldade, a vulnerabilidade? Claro, dentro daquilo que você acredita que você pode nos contar, qual era o motivo que elas estavam lá? Só por abandono do pai e da mãe? Enfim, você pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu vou falar porque eu não vou citar nomes, né? Essa é a questão do sigilo que eu sempre tive que ter. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa ser claro e sincero e expor isso para as pessoas, porque acho que a gente vive numa sociedade em que às vezes a gente tem que esconder o nosso lixo, o lixo do ser humano que a gente é, e botar para debaixo do tapete. E a gente que vive essa realidade desse contato com essas crianças é uma realidade totalmente diferente do que a gente às vezes é criado, do que a gente viveu, das pessoas que vivem à nossa volta, da criação que a gente dá para os nossos filhos. Então, das crianças que estavam lá, existe uma rotatividade muito grande, né? As crianças menores, elas são adotadas mais rápido, né? Porque quando é bebê, 2, 3 anos, a maioria dos casais quer adotar. Mas as maiores, elas têm uma grande dificuldade. Acima de 10 anos é praticamente impossível a criança ser adotada. Eu falo isso porque acima dessa idade, quase nenhuma saiu dos treinos. Elas sempre se mantiveram nos treinos. Mas as crianças que estavam lá foram vítimas de agressão física. Quando eu falo agressão física, não é a palmada. Tem história de criança que apanhava de cinta, de pedaço de pau, com a fivela da cinta, era amarrada, era judiada, era torturada pelos pais. Tem história de crianças que os pais estavam envolvidos com drogas, pais eram traficantes e foram presos, e as crianças tinham que ir para lá. Tem crianças, né, tem casos de crianças que HIV positivo, soro positivo. A criança nasceu porque a mãe tinha, e logo a mãe já doou a criança, né? E a criança estava lá e simplesmente já há 15 anos. Né? Então, assim, a sociedade simplesmente ignorou essa pessoa. Ela não existe para a sociedade, essa criança. E treinam aqui comigo 3 anos, né? Tem crianças de estupro, né? E não é estupro, quando eu falo estupro, não é uma única vez. Por mais que de onde o estupro já seja uma única vez, tem crianças que foram estupradas durante 2, 3, 4 vezes, tem crianças que foram estupradas há mais de 5 anos, pelos familiares, padrasto, pai, enfim, né, pelas pessoas que conviviam com ela.
Então, assim, é uma criança que você olha pro olho delas e você vê tristeza, você vê uma pessoa, uma alma esquecida pelas pessoas, né? E é difícil. Hoje eu consigo falar, né? Hoje eu consigo falar um pouquinho melhor isso, mas em outros momentos da minha vida, com certeza, eu estaria chorando aqui, porque no início me abalou muito, né? A gente não é acostumado com isso. No início eu ficava várias e várias vezes, noites sem dormir, sem conseguir comer, imaginando como alguém pode fazer mal para uma criança. A gente vê muita sociedade reclamar das pessoas que fazem mal para os animais, mas tem crianças lá, você não tem ideia do que elas passaram. E a gente tem que conviver. Eu quero falar só uma parte de quando a primeira vez a gente trouxe essas crianças, porque eu fui visitar, existe o fato de trazer essas crianças para o dojo. E como elas vão se sentir no nosso ambiente. Elas estão no ambiente delas. Desculpa, Márcio. Desculpa, meu olho começou a lacrimejar. É difícil, eu tô aqui me segurando, Porque, bem, nossas histórias são parecidas e eu me lembro da vez que você vinha conversar comigo e contava a história dessas crianças e quantas vezes você chorou realmente falando dessas histórias. Então, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, eu peço desculpa porque é emocionante a gente falar de um assunto tão delicado e ver que, infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos. Somos primitivos ainda, somos muito ignorantes como seres humanos e temos muito o que fazer, né? Eu peço desculpa ao Sensei Márcio por estar interrompendo a fala dele, mas é muito importante porque nós precisamos fazer algo assim, e ouvir esses relatos são importantes para a gente ver que às vezes nós não temos noção dentro da nossa casa o que acontece à nossa volta. Desculpa, Sensei Márcio, mas é muito forte e muito importante a sua história. Arigato. E aí, quando eu estava continuando, a questão era trazer essas crianças para cá. E na primeira vez que a gente foi, a gente conquistar elas, né? E quando a gente trouxe elas, tinha a Priscila que treinava com a gente, ela tem um negócio de confeitaria, e na época ela fez um cupcake para essas crianças, né? E elas vieram, deve ter vindo umas 20 crianças. Só que uma me chamou a atenção, que uma das meninas que estavam presentes, ela não conseguia me ver. Ela não conseguia nem chegar perto de mim. Na hora eu não entendi o porquê, né? E tentava me aproximar. Depois, refletindo sobre esse momento, eu falei assim, provavelmente um dos agressores dela era alguém com as características físicas parecidas com a minha. Então ainda tem essas barreiras que a gente precisava trabalhar ao longo do tempo depois que a gente foi desenvolvendo. Então assim, não é só ir lá visitar, é preparar eles para o terreno que é incerto, que é inseguro para eles, né? Então assim, é um trabalho que pela forma, pelos traumas que eles viveram, realmente desprendeu bastante energia nesse início logo. Assim, o seu comentário agora, né, sobre as crianças, eu gostaria de pedir as pessoas que estão nos assistindo, né, você imagina se para um adulto, a gente realiza trabalho às vezes de defesa pessoal para as mulheres, né, Márcio, e você acompanha quantas mulheres relatam de serem violentadas, de serem agredidas, inúmeras histórias de mulheres que foram esfaqueadas, mostraram a cicatriz para nós, assim, no braço, de uma facada. Então, assim, se para adulto é difícil, você imagine uma criança sendo estuprada durante 4, 5 anos, pelo amor de Deus. Dá uma aflição de escutar um negócio desse, né? E dizer assim, e a gente com esse sentimento de querer ajudar, e ao mesmo tempo, você não tem culpa, mas uma criança correlaciona a sua imagem com o agressor dela. Né? E a gente querendo tentar fazer o máximo, e como é difícil fazer isso, essa conexão, né? Realmente fazer esse raporte entre você e essa criança, ela na ingenuidade dela, né? E você com esse belo trabalho que você fez, e tentar se conectar ao máximo essa criança para tentar realmente fazer o começo, a ligação, e com certeza desenvolver tudo isso. Uma pergunta que eu acredito que é importante, assim. O que você sentiu que você precisava desenvolver durante os treinos de Aikido? Então, essas crianças começaram a interagir com você. Agora, acho que é muito importante quem trabalha com Aikido, e se um dia pegar uma criança, porque assim,
eu já peguei crianças aqui que faltava um membro da família, ou a mãe e o pai. Então, a gente sabe que quando às vezes falta um membro da família, essa criança é muito carente, principalmente de abraço. Então, o Aikido tem muito essa questão da harmonia, e às vezes a criança quer te abraçar, quer abraçar a todo momento, né? Então, assim, o que você sentiu com essas crianças? O que você tinha que trabalhar o Aikido e essa necessidade, essa real necessidade, claro que aos poucos você foi se conectando com elas e sentindo, junto com a equipe multidisciplinar, é importante falar aqui que você tinha uma equipe multidisciplinar de psicólogos e médicos que também falavam com você quais eram os traumas que essas crianças tinham passado, para que você pudesse trabalhar a aula de uma forma, às vezes, mais específica para esse grupo de crianças, né? Porque às vezes tem uma necessidade, precisa de um feeling para trabalhar isso daí. O que você acredita que o que mais, dentro da amplitude do Aikido, você trabalhou mais com essas crianças? Bom, o primeiro desafio era fazer elas me escutar, né? Que seria o primeiro ponto, seria esse, elas prestarem atenção em mim. Então, a primeira coisa que eu tentei construir com elas foi uma relação de confiança, né? De elas acreditarem que a pessoa que estaria aqui não estava aqui para machucar elas, estaria aqui para buscar ajudar. E o respeito, né? Que a forma que eu estava mostrando o respeito para elas era a forma que elas iam construir essa relação de respeito comigo, né? E acho que o respeito é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro do Aikido, né? A gente respeita muito a pessoa que a gente trabalha dentro do dojo, o seu uke, o nosso colega de treino. Então, o respeito ele foi bem importante. Mas uma das coisas mais importantes que eu acho que fez a diferença inicial foi eu me colocar no lugar delas, ter empatia, tentar sentir qual era a dor delas e, de uma forma, começar a trabalhar uma construção do Aikido na vida delas. Porque nesse momento, muitos a gente fala em técnica do Aikido, mas elas não vieram por causa da técnica. A ideia do trabalho não foi só levar técnicas. Até porque existe esse turnover muito grande das crianças entrarem e sair. Então a técnica ela não era o essencial. O que era importante mostrar para ela nesses momentos era a filosofia do Aikido, era a disciplina, o respeito, a ética, o caráter, né? Então, assim, construir essa relação de respeito, confiança, sinceridade e compreensão e empatia. Então, entender que, às vezes, alguma criança dessa, se ela mostrava raiva, ódio durante o treino, quando ela se errava, quando ela não queria obedecer muito no início, não era ir com os dois pés em cima delas, não era ir firme, eu digo assim, ser grosso, falar de uma maneira assim, de cima para baixo. Era sentar na altura delas e dizer, não, eu estou aqui para te ajudar. Elas sentirem que o meu objetivo era realmente ajudar a entender o momento da raiva, entender que aquela raiva não é algo que ela é culpada, é a situação da vida que criou aquilo para ela. Então eu acho que o Aikido nos dá uma base muito forte de respeito, dos valores, né? Semana passada a Sensei Mariyama falou sobre essa questão do Bushido, da espiritualidade. Então eu acho que o Aikido, para a gente poder treinar tanto, esse lado preparou muito o início com elas. E quando eu fui ver, elas estavam começando a se sentir em casa. Elas estavam começando a se soltar e confiar no trabalho, né? Elas pediam para voltar aqui, às vezes uma ou outra. Porque assim, existia o lado, como você falou, o meu lado e o lado do pessoal do abrigo, da equipe de apoio. Então, a gente trabalhava muito unido. Se acontecia alguma coisa aqui, eles sabiam, se acontecia alguma coisa lá, eles me falavam. Então, quando eles não obedeciam lá, as crianças não vinham treinar. Quando eles não obedeciam aqui, eles perdiam alguma coisa lá. Então, não é o jogo não é uma chantagem, mas eles entenderem que quando eles começaram a treinar aqui, eles teriam um caminho e algumas obrigações e deveres a se fazer. Por mais que eles sofreram, os deveres fariam parte da vida deles. E eu fui aos poucos também, a gente tem a limpeza do dojo, tem o misogi, e aos poucos a gente foi instruindo isso lá. Eles têm que arrumar a cama, eles têm que lavar a louça deles, eles têm que cuidar da roupa deles. E aos poucos eles foram assumindo responsabilidades aqui e lá, né?
Então, assim, eu acho que essa base do Aikido, de filosofia, de respeito, foi um início muito bom quando eu comecei o trabalho, eu já estava treinando há, se eu não me engano, deixa eu ver, 10, 12 anos. Então, assim, já estava de uma certa forma com bastante raiz dentro do Aikido na minha vida, e aos poucos a gente foi iniciando esse trabalho dessa forma com elas, né? Eu estava anotando aqui algumas colocações suas, né, que foi importante quando eu perguntei para você o que mais o Aikido contribuiu com essas crianças, né? Você que falou da questão da confiança. É importante falar que os alunos, às vezes, quando entram no Aikido, não só como criança, como adulto, a gente fala que a relação entre Deshi e o Sensei é embasada numa confiança que se constrói durante a cada aula, né? Durante toda a jornada. Então não é feito de um momento para o outro. E esse foi um trabalho muito forte que você já comentou no início, que começou a construir com elas, né, com as crianças, que elas pudessem confiar em você. E que essa confiança em você foi abrindo uma situação mais confortável para que você pudesse ensinar e cobrar algumas coisas, né, para que ela comece a entender sobre um mundo que existe regras, de um mundo que é um compromisso, né, inserir essa criança como cidadã dentro da nossa sociedade, que nós como cidadãos temos direito, mas principalmente deveres. Mas por ela sofrer muito, essa criança meio que se perdeu no que direitos e que deveres ela tem, né? Então, como inserir esses direitos e deveres da criança na sociedade? Às vezes o pai e a mãe já têm dificuldade de fazer isso com seus filhos, criando-se num ambiente muito bem alimentada, com bom lar, com boas escolas. Imagine uma criança num estado de vulnerabilidade como que essas crianças aí, né? É importante lembrar que todo ser humano não é igual, nós não vivemos da mesma forma. Então algumas crianças, às vezes, tenho certeza que você deve ter pego crianças que se retraíam muito e umas que se rebelavam muito, né? Que se tornavam agressivas e queriam já bater de frente, e outras que se fechavam. E que é difícil, acredito que você passou por muita dificuldade em como interagir, às vezes com o mesmo ensinamento, mas com dois extremos, né? A criança que se revolta já querendo bater na outra por causa que não deu, não aconteceu. Até tem um trabalho que futuramente eu quero convidar, aproveitando aqui, o Dr. Aldo. Um belo trabalho, lindo, é Londrina, se eu não me engano, né? É, Londrina. Do Sensei Aldo. Ele faz um trabalho dentro de uma favela com crianças carentes, que eu estive lá. Eu gostaria de entrevistá-lo, vou fazer o convite a ele. Maravilhoso, assim. É uma pessoa, é um guerreiro, porque a coragem que esse homem tem de entrar dentro de uma favela e levar o caminho da harmonia. Hoje ele tinha que distribuir não sei quantos quilos de alimentos lá, não só para as crianças, para as famílias. Ele vai na casa das pessoas que são dependentes de químicos e tudo mais. Olha, não tenho palavras para expressar o trabalho do Dr. Aldo em Londrina, né, com a sua família, enfim, mas isso é um outro momento que a gente vai falar. E aí você falou de confiança, de respeito. Opa! Você já falou dessas situações, né? E me veio na memória agora de uma das situações mais tristes que eu passei, que foi... As crianças, a gente ensina muito as palavrinhas, né? Toda essa questão do conhecimento das palavras em japonês. E num dos dias, eu trouxe um papelzinho pronto com elas, com os números, com as saudações, com as palavras, e entreguei o papel para elas. E aí, só remetendo ao que a gente falou antes dos abusos que elas sofreram, uma das crianças olhou para mim e falou assim, que a criança já tinha 14 anos. Eu não sei ler, Sensei. Eu pensei assim, nossa, mas eu pensei, não falei, 14 anos não sabe ler? Falei, mas você não sabe ler mesmo? Você não vai dar... Não sei ler. E aí eu fui entender que aquela não leitura era a consequência dos atos que ela sofreu. Era um dos traumas que foi gerado nela. Então, só para completar o que o Sensei estava falando, assim, de que entender que algumas conseguiriam ler e leram, e as outras a gente ainda tinha que adaptar a situação e ensinar ela de uma outra forma, já que ela não conseguiria ler. Olha, às vezes não dá para se colocar no local, né, nem na situação que você vivenciou aí com essas crianças, né, com inúmeras possibilidades de vivências e traumas aí. E é legal em falar que no Aikido a gente fala muito, mas muito mesmo,
E aí eu vou dizer que é uma singularidade do Aikido, que é a empatia. O Aikido fala muito, mas muito de empatia, né? De se conectar o Nage, de se colocar no lugar do outro, e nisso o Aikido é singular, né? Então, assim, não estamos ali para duelar, para ver quem é mais forte, para ver quem vai derrubar o outro. Se eu entro a minha técnica, dou um Inimi-Nage mais rápido. Sentir o quanto eu posso. Se eu posso fazer a técnica mais forte, os dois podem fazer, a gente vai. Opa, não dá para fazer, a gente vai nesse limite. Então, assim, o quanto vamos dizer, esse valor em empatia foi importante, né, você ensinar as crianças, porque no momento que elas estavam tão traumatizadas, imagine se elas vão se colocar no lugar do outro. Ela está muito fragilizada, ela não consegue nem se imaginar ela. Imagina ela se colocar no papel de outro. Ela perdeu uma referência de vida, de sociedade, de grupo social, está muito traumatizada. Como falar de empatia, de se colocar no lugar de outra pessoa, sendo que às vezes nem ela mesma sabe aonde ela está, né? Então, acredito que você deve ter passado muito trabalho para como falar com essa criança, como demonstrar isso na prática, porque não é só falar, é você realmente mostrar, olha, empatia é isso. Agora vamos ser benevolente, né? Que é os valores do Bushido. Então eu anotei aqui rapidamente o que você tinha falado e só ressaltar nessa entrevista que às vezes esses detalhes que parecem ser tão fácil você falando, que na vida real não é facilidade. Márcio, deixa eu perguntar para você assim, qual foi o seu maior aprendizado com esse projeto? Assim, para você, que diferença na sua vida esse projeto fez? O que mudou em você com essa vivência de crianças abandonadas pelos pais, torturadas, estupradas pelo padrasto, pelos parentes, né? Enfim, o que realmente dentro de você, naquele momento, começou a mudar? A primeira foi a forma que eu deveria ser um pai para minha filha, né? Acho que quando eu olhei para essas crianças, eu olhei para minha filha, eu falei assim, nossa, tenho que dar para ela uma educação diferente do que a sociedade explica e mostrar para ela que existe essa realidade, né? Mas mudou muita coisa interiormente, quebrou muito paradigma, criou... eu acho que eu me tornei mais humano. Eu acho que eu já era uma pessoa extremamente emotiva, mas humano foi um dos fatores que eu acho que começou a transformar mais, em compreender as outras pessoas. Eu venho assim de criação de julgamentos, né? E às vezes a gente julga muitas pessoas sem olhar o outro lado. Eu acho que essas crianças não começaram a ensinar o outro lado da moeda, né? Em se colocar no lugar e buscar a compreensão das situações. E não já julgar a situação, mas realmente sentar e avaliar ela por vários ângulos. Isso não só nesse assunto, em todos os assuntos da nossa vida, né? E mostrar que às vezes a gente acha que a nossa vida é ruim, mas tem gente que começa... Imagina, a gente às vezes acha que a gente, como adulto, passa por muita dificuldade. Imagina, como você falou, uma criança começar a sua vida passando por isso, né? Ela já vai ter ela vai lutar já a vida inteira buscando algo melhor. E com esses traumas vai dificultar ainda mais. Então, assim, eu acho que da questão da empatia, da compreensão, de se colocar realmente se colocar no lugar, sentir a dor, né? Como você sabe, eu conversava muito com você sobre as situações, nunca expondo os nomes, mas as situações que eu vi e ia vivendo, o quanto isso tirou meu sono, o quanto isso mexeu dentro de mim, assim. Então, eu acho que transformou muito a pessoa que eu era e como eu olho várias situações nos dias de hoje, assim, né? E tentar ajudar ainda mais as pessoas, conforme a gente ajudou um pouquinho nesse trabalho aí. Eu acho que dá para fazer um Márcio antes e depois do Aikido e um Márcio antes e depois desse trabalho social aí.
Bem, é muito legal essa sua colocação aí sobre isso, porque o Aikido, ele nos dá nos traz valores que nos faz pensar um pouquinho, né, nos faz desenvolver uma consciência e trabalhar principalmente na gente, vamos dizer, muitos demônios, muitas coisas ruins, que são às vezes inerentes do ser humano, e que algumas pessoas têm mais, outros têm menos, outros cometem mais erros, enfim. Mas é importante ressaltar, né, que eu até convido muitos colegas que tiverem possibilidade, façam trabalhos sociais. Né? Eu digo isso, como o Sensei Márcio falou, eu realizei trabalhos sociais e ainda realizo em 3 esferas da sociedade: saúde, segurança e educação. Com crianças, com policiais, com o pessoal da área da saúde. E a concepção que o Sensei Márcio acabou de falar agora é o quão difícil é você perceber na prática que tem muita gente sofrendo. Muita gente precisando de ajuda. Enquanto hoje nós vemos nas redes sociais muita gente julgando dentro do seu quadradinho, dentro do seu ambiente. Fica dando percepções e avaliações do mundo, mas dentro do seu ponto de vista. E realmente criar coragem dentro do Bushido, coragem, que é um dos valores, em ir lá na prática e ver o que está se passando. Né? Que todos nós somos seres humanos. Então, essa vivência, como você relatou aqui, a primeira mudança, até porque você se via como um adulto e uma criança como pai, que tinha que fazer algo para mudar em você. Esse desenvolvimento da consciência é importante. Dali em diante você começou a pensar assim, opa, eu preciso esclarecer para minha filha muitas coisas que às vezes ela não sabe, e ela não vai ter essa vivência, porque ela vive às vezes no mundo, eu gosto de falar, cor-de-rosa com cheirinho de morango, perfeito. Mas que tem muitas pessoas que não estão nesse mundo cor-de-rosa e com cheirinho de morango. Que é um mundo de dor, de sofrimento. E às vezes a gente sente de mão atadas querer fazer algo. Então, enquanto algumas pessoas precisam de alimento físico, arroz, feijão, carne, tem outras pessoas que precisam de alimento espiritual. Né? Valores que engrandecem a espiritualidade, como o Sensei Moriyama falou na aula passada. Empatia, amor, gratidão, respeito. Que é esse lado que, às vezes, na área da educação, é mais importante do Aikido, acredito eu. Então, assim, esses ensinamentos que você levou para essas crianças, desses valores do Aikido, é de uma amplitude muito, mas muito significativa. Que para alguns, eu já sei sobre isso, eu entendo, até já aplico no meu dia a dia. Mas uma frase que eu gosto de falar é assim, o que é óbvio para um não é óbvio para todo mundo. Às vezes nós achamos que já sabemos, mas o outro às vezes não sabe. Então a gente julga às vezes uma pessoa por uma atitude errada, mas você não sabe que tipo de educação essa pessoa teve, como ela foi criada. Nessas crianças, então, porque dar aula para crianças, muita gente às vezes não gosta de dar aula para criança. Por quê? Para adulto é fácil. Você fala, o adulto sabe que tem que replicar, treina. Agora a criança é uma caixinha vazia de conhecimentos, de experiências, e que você tem que conquistar, e não mandar. Faz isso porque eu estou mandando. Olha, fazer isso te instiga a isso, te leva aquilo, e o mundo, o universo de conhecimentos, informações, é maravilhoso. Aí a criança, sério, sensei, tem tudo isso? E aí o sensei, né, e desenvolve. Na escola também, muitos professores fazem isso daí. Então, assim, mas isso não é fácil. E agora eu gostaria de esclarecer uma coisa, que você vai me dizer se é verdade ou não. Muitas das coisas que você ensinou, você sentia dificuldade em si mesmo. Muito. Passei muito por isso. Muitas realidades dessas crianças, às vezes também estava traumatizado dentro de você. Eu não sei, eu te pergunto isso porque em mim já aconteceu várias coisas parecidas com essa. Quando eu tinha que falar algo para uma criança, eu digo assim, poxa, mas eu também passei por isso. Ou eu também já tenho uma coisa que não está resolvida dentro. E esses trabalhos dão uma mexida na gente assim,
gigantesca. Lembra da história da confiança do início? Para eles acreditarem que eu não era só mais uma pessoa contando uma história para elas, eu mostrei para elas da onde que eu vim, né? Talvez meu pai veja esse vídeo hoje em dia, mas eu com meu pai a gente está resolvendo algumas pendências lá de trás, assim, de uma maneira bem amigável hoje em dia, né? Acho que até essas crianças são responsáveis por isso, de a gente estar se resolvendo. O Sensei também já conversou muito com isso. Mas quando eu falei para elas, pelas vivências que eu tive, um pai alcoólatra, que era violento, que botava a gente para dormir na calçada em noite de inverno, de frio, dormia eu com 4, 5 anos de idade, minha irmã recém-nascida, minha irmã com 3 anos, ver a minha mãe batendo e falar isso para elas, e elas verem que eu era alguém, vim de um mundo igual a elas, e hoje elas tinham essa referência, pô, é o Sensei, faz técnica aqui, joga o pessoal, porque eles viram eu fazendo as técnicas com o Gustavo, e eu falando de como eles devem agir na vida, buscar o caminho do bem. Eu acho que quando elas sentiram que eu vim no mesmo lugar, para muitas delas aquilo ali caiu como uma luva. Né? A gente fala aquela expressão, né? Caiu como uma luva. E eu acho que foi ali que elas começaram a me escutar mais nos treinos. Como eu falei, tem muita criança que passou muito rápido no tatame. Muito rápido, né? Tem criança que fez uma aula, tem criança que fez 2 aulas. Mas a maioria das maiores, que era do outro abrigo, elas ficaram aqui mais de 1 ano. Tem criança que ficou comigo 3 anos, os 3 anos do trabalho. Então, assim, quando eu pus para elas da onde que eu vim, e elas entenderam que eu passei por muita dor, que algumas delas passaram, eu acho que ali elas começaram a sentir um direcionamento diferente, e eu comecei a curar feridas e traumas que vinham de anos e anos atrás. Bem perfeito sua colocação, Cícero. Agora deixa eu fazer uma colocação que eu acredito que é um pouco mais forte. Quem realmente foi mais ajudado? Foi as crianças ou foi você? Eu? Com certeza absoluta. Eu fui mais ajudado. Eu vou fazer até uma colocação que é de uma das reflexões que eu tive no último ano do trabalho. Eu entendo que esse trabalho, ele não veio para as crianças só. Ele veio muito mais para mim do que para as crianças. Eu acho que foi um presente da existência para mim. Né? Eu acredito que foi um dos maiores presentes que a vida possa ter me dado, foi esse trabalho com essas crianças. Acho que, como eu falei, acho que o fato de eu hoje não me emocionar tanto falando sobre isso, mostra o quanto feridas se curaram nesse percurso desses 3 anos de trabalho com elas. Eu pergunto isso, Márcio, para você, porque hoje eu avalio os projetos sociais. É importante a todos falar, né, que a diferença de um projeto social e de caridade ninguém precisa ficar sabendo. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então você não fala para ninguém, mas a ação social realmente você ajudar alguém. Né? Você não recebeu nenhum salário, nenhuma contribuição financeira para fazer esse trabalho. Foi um trabalho totalmente social, de coração, que você fez sem ganhar nada em troca. Né? Esse trabalho social que você realizou aí. É importante estar comentando, dentro desses trabalhos sociais, né, de aprendizado e de mudança, que a gente deve, dentro do nosso dia a dia, das nossas orações, pedir que a grande Deus, né, ou a definição que outros queiram tomar conforme as suas religiões, iluminem a sua vida ou seu pensamento e que você possa contribuir naquilo que mais for preciso, naquilo que você pode contribuir. E às vezes quando a gente faz isso, as coisas vão se direcionando a um caminho e você sente que tem essa conexão. Foi o que aconteceu com você aí. Então eu fiz essa pergunta porque a minha visão de Aikido e de mundo mudou por causa dos trabalhos sociais. De realmente tentar entender essas pessoas, de se colocar no lugar delas, em vez de muita gente julgar, por exemplo. Tem um trabalho social, como você falou das crianças, também não vou citar nomes, que uma escola, uma universidade aqui da minha cidade, de psicologia, me convidou para dar uma palestra numa escola de crianças de 10 a 12 anos. E aí eu perguntei assim, mas qual é o tema da palestra? O que eu tenho que direcionar?
me falaram que tem um exemplo de vida, das suas dificuldades, parecido com a sua, Sensei Márcio. E aí eu falei assim, mas por quê? O que que essas crianças têm? Bem, eles moram numa área muito delicada, onde tem pessoas que transgridem a lei, que cometiam crimes, e essas crianças, os meninos, tinham como exemplo os criminosos. Eles queriam ser o criminoso. A visão de futuro deles era isso. Por quê? Porque eles tinham um carro legal, tinha meninas que queriam ficar com eles, tinham um relógio, né? Então, o exemplo que eles tinham era aquilo ali. E aí eu perguntei assim, e que as meninas queriam ser as mulheres desses rapazes? Porque eles davam presentes caros, levavam em restaurante. Eu falei, nossa gente, o que é isso? Então, a gente cria uma conexão quando realmente você mostra assim, olha, eu também passei, às vezes não igual o que você está passando, mas por dificuldades, e a gente está lutando para mudar isso daí. E essa história real, realmente faz com que às vezes muitas crianças se conectem dizendo assim, pô, mas se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então, esse seu exemplo, você deve ter criado uma conexão com essas crianças, por mais que existia essa mudança, né? Mas você fez isso daí e elas começaram a acreditar que era possível fazer isso. Né? A transformar isso. Eu queria perguntar assim para você, até para que algumas pessoas consigam entender, dentro das crianças que treinam no dojo hoje com você, né? E as crianças do abrigo, existe alguma diferença de inter-relação entre elas, com você? É claro que existe, né? Mas eu gostaria que você acentuasse, porque às vezes as crianças, não vou dizer as crianças convivem que assim, tem uma família estruturada, que os pais cuidam, né? Alimentam bem, educam, enfim. Né? O que você sente assim, se existe essa diferença e qual esses elementos que fazem essa diferença, na sua visão? Bom, o primeiro deles é a questão da rejeição, né? Entre uma criança que vem com a família, ela não se sente rejeitada, ela não tem esse sentimento dentro dela. E as crianças dessas situações, elas começam com essa questão da rejeição. Então, às vezes, elas se rejeitam para não serem rejeitadas. Então, tem crianças dessas que passaram pelo processo de adoção, mas voltaram para os abrigos, com medo de ser rejeitado. Né? Então, elas rejeitaram para não ser rejeitadas. Né? Crianças, quando eu falo, não foi uma vez. Tem uma dessas crianças, um desses meninos, que foi 4 vezes devolvido para o abrigo. Ele voltou 4 vezes para o abrigo. Ele passou por 4 processos de adoção. E ele, até onde sei, ele está no abrigo ainda. Então, o primeiro sentimento é esse. Então, elas já vêm sempre com o pé atrás quando elas vão conversar com você, com medo. Sem contar a questão que eu falei, dos abusos. Então, essas crianças, você não pode ter contato físico nenhum. Você precisa ter cuidado do contato físico que você vai fazer. Porque pode gerar tudo mal entendido, pode gerar tudo uma situação totalmente diferente. A criança do treino, ela vem, os pais trazem elas buscando a disciplina, buscando uma atividade física. Sensei Márcio, deixa eu só interromper um pouquinho para que as pessoas entendam. O contato físico é as técnicas, né? Segurar, para projetar, só para esclarecer um pouquinho. Perfeito, isso daí, Sensei. Desculpa que eu acabei não falando dessa forma. Mas é a técnica, né? Porque o Aikido tem muita técnica que pega no pescoço, né? Então, quando você vai fazer um iriminage, você vai pegar no pescoço da pessoa. Numa criança dessa, se você botar no pescoço, tenha certeza que vai explorar muitas emoções dentro dela. Então é um cuidado que precisa ter. Uma criança que vem com a família, que a família busca disciplina, trabalho de ansiedade, concentração, o que uma atividade de arte marcial ou uma atividade física vai gerar para essa criança, ela vem com um outro objetivo. Os pais estão fazendo isso para a criança, eles gostam dela, eles querem ter o cuidado delas, eles querem um bom futuro para elas. Essas crianças foi uma situação diferente. Elas estavam numa visão sem futuro e com o Aikido começaram a perceber uma nova visão de vida, um novo caminho de vida. Então já começa, o primeiro fato é esse, assim, a questão da rejeição e da não rejeição. E os contatos físicos, como eu falei também. Às vezes as crianças que vêm com os pais,
Eu tenho trabalhado muito isso nos últimos 2, 3 anos aí com os pais também. Deles entender que, às vezes, a ansiedade da criança, os medos dela, são coisas que eles aprenderam dentro de casa, olhando o seu pai, né? Vendo o seu pai fazer, né? Pelo exemplo. Agora, essas crianças que vêm do abrigo, aquele que deveria ser o exemplo, que deveria ser o herói, é o cara que abusou, é o cara que bateu, é o cara que jogou na rua. Então, assim, elas têm uma imagem diferente de familiar, de quem é o pai e de mãe. Como uma criança de uma família que vem procurar o Aikido da primeira forma, que vem procurar o Aikido como uma atividade física, como uma arte marcial, as crianças, eu posso falar com elas sobre família, eu posso dar o exemplo, ó, seu pai, você obedece seu pai, você ajuda seu pai e sua mãe em casa. Com essas crianças eu não posso falar pai e mãe. Então já essa é uma outra diferença. Eu não posso falar em família. Eu tenho que falar com elas sobre o que elas vão fazer na sociedade, com as tias dos abrigos, com o professor e a professora na sala de aula, o respeito que elas precisam ter com os policiais, com os bombeiros, e com as pessoas que as rodeiam. E tentar mostrar para elas que mesmo que elas passaram por essas situações de vulnerabilidade, talvez vai aparecer pessoas na vida delas que vai ajudar elas e levá-las para frente. Então, assim, mas existe uma diferença muito, muito grande de como tratar cada uma delas, de como trabalhar com uma delas. Não que não é ruim, que não é difícil da gente ensinar as crianças que vêm buscar o caminho do Aikido, o caminho da atividade física, mas é a forma de você botar o conhecimento para elas, a forma de você lidar com elas, são os opostos. Eu vejo dessa forma. Assim. É um trabalho, não, como eu falei, não que um é mais fácil e o outro é mais difícil, são dificuldades diferentes, né? Então, assim, como eu falei, eu aprendi muito, muito com esse trabalho, na forma que a gente tem que cuidar com as pessoas, a forma que a gente tem que respeitar as pessoas e cuidar delas. Mas foi um desafio. Pode falar, Silvio. É assim, ó, eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo aqui levassem uma reflexão. Uma vez, o meu sensei, por eu chegar atrasado, ele me deu um ensinamento. Ele ficou o dia todo sem falar comigo, me deu um gelo. Diz que é o padrão japonês, né? Põe na geladeira lá para você se ligar que você errou. E eu fui conversar com o sensei nem olhava para mim, fazia de conta que eu era um fantasma, nem me via. Assim. E eu senti muito mal, me senti rejeitado, mas era uma lição para que eu aprendesse. E eu era adulto. Agora você imagina uma criança se sentir rejeitada, gente. Se nós adultos não conseguimos viver com a rejeição, que olha, pensem só, tem muita gente que hoje se suicida, tem muita adolescente se cortando, tem muito caso de depressão na adolescência, porque mesmo que a família está em casa, ele está se sentindo sozinho no quarto e se suicida. Você imaginou uma criança de 7, 8, 10 anos passando por isso? Isso é muito grave, gente. É muito grave isso. Nós temos nossos filhos dentro de casa, nós não conseguimos nem imaginar como que essa criança dorme. Ela se sente segura para dormir? Ela se sente amada? Ela nem sabe direito o que é amor. Nem tem conexão com isso. É muito forte. E o quanto esse papel que o Sensei Márcio fez, e muitos outros fazem, né? Parabenizar a equipe de psicólogos e demais profissionais que se esforçam ao máximo para tentar ajudar essa criança. E eu gostaria de fazer uma pontuação muito importante. Porque muitos adultos, às vezes, são insensíveis com outros. Você não sabe a história dessa pessoa, não julgue. Você não sabe o que essa pessoa passou. Essa pessoa adulta que hoje, às vezes, é desestruturada para ter uma família, foi essa criança na infância que foi abusada. Mas muitos na sociedade vão a julgar. Eu não estou tirando o erro, a culpa do erro. Por isso que eu disse, com essa convivência com os trabalhos sociais, a gente começa a entender que muitos, quase 100% de todos os seres humanos que estão na Terra precisam de ajuda. Ajuda que é uma voz amiga, ouvir, empatia, solidariedade, amor. Gente, as pessoas precisam disso. E o Aikido é uma ferramenta, é um meio de se chegar a isso. Não é o único, é um dos. Porque ele ensina a diversidade, né, de se superar, que as artes marciais trazem, mas o Aikido tem esse lado do amor, do respeito, da gratidão, enfim. Então eu queria só colocar sobre essa assim, pensem o que, se você fosse rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe, quando você fosse construir uma família, se você fosse exemplo como pai, imagine uma menina que passou por isso, como é que ela vai ensinar
amor para sua mãe, para os seus filhos, se ela foi rejeitada. Pensem sobre isso, é muito importante, né? E a dificuldade, porque realmente no treino a gente dá o exemplo da família. Ó, seu pai foi isso, sua mãe foi... Como é que você vai dizer para a criança, dar uma ideia de exemplo, se ela não teve família? Ou a família dela desestruturada? Você imaginou isso daí? É muito difícil. Eu acredito que o Sensei Márcio deve ter passado muita dificuldade. Sensei Márcio, a gente está perto do final aí para a gente encerrar o nosso tempo, mas eu queria fazer a última pergunta para você. Qual foi a principal lição, se você tivesse que citar uma única vivência que você acredita que foi importante para você e para essas crianças? Se você fosse resumir essa ação social que você fez, que você houve uma conexão de mente, corpo e espírito, seu coração junto com essas crianças, na qual eu vi você várias vezes chorando, que você falava que não conseguia dormir, passava a noite em claro em saber as atrocidades que essas crianças passavam. Se fosse resumir uma vivência em você e nessas crianças, o que mais marcou? É uma pergunta difícil, isso aí. Vai. É que foram tantas experiências, tantos sentimentos. Eu acho que é o amor ao próximo. Eu acho que a forma que eu aprendi a amar essas crianças e a forma que elas acabaram criando esse sentimento recíproco por mim, né? Eu vou até dizer o porquê que eu acabei o trabalho, né? Eu trabalhei com elas até dezembro de 2018, 2019 eu não fiz mais. Eu estava tão apegado com elas, assim, essa questão de criar esse sentimento, que elas começaram a querer vir na minha casa, queriam participar da minha vida, e é algo que eu sempre deixava claro para elas que isso não podia acontecer. Que o meu papel era de sensei e que eu não podia trabalhar, porque tem muitas famílias que fazem isso, família acolhedora, que leva para casa, que cuida. E quando aconteceu isso, que elas começaram a querer ter esse contato a mais, eu rompi de uma forma assim, claro, com todo cuidado, mas que elas precisavam entender que era o papel do sensei e não o papel de alguém que possivelmente poderia adotar elas ou levá-las para dentro de casa. Mas eu acho que é o amor ao próximo, assim, a questão de cuidar do outro, cuidar da gente. Eu aprendi a olhar mais para dentro de mim, né? Umas coisas. Quando a gente fala amor do próximo, fala amor ao próximo, e a gente precisa amar a gente também, para que a gente tenha energia para cuidar das outras pessoas. Então, assim, realmente eu acho que é o amor assim, de respeito para com as outras pessoas. Acho que esse foi o sentimento que mais eu aprendi com essas crianças. Assim. É difícil falar sobre isso, né? Eu devo imaginar para você, porque são inúmeras situações que você relatou agora nessa entrevista aí, e vivência com essas crianças. Imagine, elas se sentirem inseguras, sem poder confiar em alguém, e de repente conhecer alguém que ensinou valores para ela, e ela poder confiar, que elas sentiam pelo menos um fio de acolhimento, não de rejeição. Né? E acredito que essa vontade de elas quererem estar mais próxima de você vem porque elas sentiram que elas poderiam se apegar a alguém, que alguém entendeu elas e estava abraçando elas do jeito que elas estavam. E a mensagem a gente começa a parar para pensar assim, quanto de nós apontamos os dedos para os outros e não acolhemos os outros? Isso é o amor que eu acredito que você está tentando nos dizer. E nisso o Aikido é maravilhoso. Assim, ó, só para completar, Sensei, eu parei em novembro de 2018 e esse ano o pessoal do Abril entrou em contato que eles queriam o trabalho de novo, né? E ia começar em abril, mas a pandemia não deixou, né? Já estava tudo organizado para a gente retomar o trabalho em abril, porque essa distância dava para colocar muita coisa no lugar. Mas assim, o Abrigo gostou muito do trabalho, só para ter, mas assim, o quanto o Aikido ficou marcado para o pessoal de lá também, né? Sensei Márcio, estamos nos segundos restantes, apareceu aqui para mim, falta 20 segundos.
Queria agradecer imensamente a entrevista com você, agradecer aos amigos que estão conosco aqui e um ótimo final de semana. Se você quer deixar uma mensagem, temos 10 segundos aí. Vamos cuidar das crianças. Bom final de semana a todos. Obrigado. Um bom final de semana. Esse vídeo vai ficar gravado no nosso IGTV lá, ok?